Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão definitivamente um gênio. Começou a aprender o alfabeto grego e a tocar piano com apenas 3 anos, era um dos alunos mais brilhantes e aos 23 anos era o mais jovem professor de linguística grega. Ele era um amigo muito próximo do famoso compositor Richard Wagner e de outras personalidades famosas e mais tarde se tornou um dos maiores filósofos de todos os tempos. Ele escreveu vários livros, incluindo Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, O Nascimento da Tragédia, O Crepúsculo dos Ídolos e seus ensinamentos continuam a chocar o mundo, até hoje. Para Nietzsche, a própria história é um processo de criação de gênios, cada gênio é alguém que cria o mundo mental em que viverão seus sucessores. Em outras palavras, a história do mundo segue o trabalho dos gênios. Embora a vida de Nietzsche tenha tomado um rumo trágico, ele criou um novo mundo mental para inspirar gerações. Seus ensinamentos inspiram todos que sonham em se tornar um gênio, ajudando-os a encontrar a voz interior que os guiará ao longo da vida. Segundo Nietzsche, se você não cultivar seu gênio interior, se não for dono de si mesmo, terá vivido uma vida de preguiça. Certos passos na vida só podem ser percorridos por você e somente descobrindo esse gênio interior você poderá trilhar esse caminho. Então, para ajudá-lo a descobrir seu próprio caminho, neste vídeo trazemos 7 maneiras pelas quais você pode encontrar seu gênio interior, da filosofia de Friedrich Nietzsche. 1. Seja você mesmo. Nietzsche diz: seja você mesmo. Tudo o que você está fazendo agora, pensando, desejando, tudo isso não é você. Segundo Nietzsche, a vida é sem esperança e sem sentido sem uma verdadeira libertação das cadeias da opinião e do medo. Se permanecermos cativos nessas correntes, ficaremos tristes, vagando sem rumo pela vida. Como disse Nietzsche, ninguém pode construir a ponte sobre a qual devemos cruzar o rio da vida, a não ser nós mesmos. Descobrir mais sobre nós mesmos nos ajuda a compreender melhor nossos pontos fortes, nossos talentos ocultos, nosso gênio interior e a fonte de nossa criatividade. A melhor maneira de saber tudo isso é se perguntar: o que você realmente amou até agora? O que já elevou sua alma? O que a dominou e encantou ao mesmo tempo? Analise tudo isso e você descobrirá a direção que precisa seguir para liberar o poder do seu gênio interior. Não importa quem você é, qual é a sua profissão, em que lugar da terra você está, você deve ser capaz de saber o que realmente gosta de fazer na vida, o que te faz realmente feliz. Por exemplo, você pode descobrir que o que você realmente amou foi quando se voluntariou para uma causa humanitária, o que elevou sua alma foi o final feliz do seu filme favorito, o que dominou e encantou sua alma ao mesmo tempo foi quando você estava no trabalhar em posição de liderança, maximizando os recursos de sua equipe. Com base nestas conclusões, essa pessoa ficaria mais feliz se seguisse uma direção na qual pudesse ser líder de uma comunidade, uma posição a partir da qual pudesse causar um impacto positivo, ajudando as pessoas dessa comunidade. Aqui estaria seu gênio. Da mesma forma, qualquer um de nós pode responder às perguntas sobre o que realmente amamos, o que eleva a nossa alma, e usar isso para encontrar a nossa própria direção e libertar o nosso gênio interior. 2. Seja um gênio do coração. Nietzsche diz: o gênio do coração cuja voz pode subir ao submundo de qualquer psique, ao toque de cujo toque todos partem mais ricos em si mesmos, rachados, mais delicados, frágeis e quebrados, mais cheio de esperanças. Nietzsche se considerava o último discípulo de Dionísio, o deus do vinho, da fertilidade e da loucura na mitologia grega. Ele via Dionísio como uma porta de entrada para as profundezas da psicologia humana, uma forma de compreender a essência dos desejos e emoções humanas. Na psicanálise, uma experiência dionisíaca pode ser considerada uma forma de liberar desejos subconscientes e trazê-los à tona. Por exemplo, um desejo subconsciente pode ser o desejo de se envolver romanticamente com alguém que você não deveria, como alguém que já é casado. Quanto mais nos tornamos conscientes do que está dentro do nosso subconsciente, mais podemos controlá-lo. Quanto mais pudermos controlá-lo, maior será a probabilidade de tomarmos boas decisões, e portanto, mais saudáveis psicologicamente nos tornaremos. Ser como o deus Dionísio, como Nietzsche o descreveu, não é para todos, é para aqueles que ousam descer ao abismo da psique humana como Nietzsche afirmou que fez.
mas uma autoanálise mais superficial ainda pode ser útil para a maioria de nós. Segundo a neuropsicanálise, a associação livre pode ser uma ótima ferramenta através da qual podemos realizar uma autoanálise de nossa própria psique. Pela associação livre, podemos dissecar nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos, podemos nos aprofundar em nós mesmos, ao trazer à tona os desejos subconscientes, podemos liberar nossa natureza dionisíaca e nos tornar os gênios do coração. Um método pelo qual podemos realizar associação livre é o registro no diário. Se escrevermos em nosso diário todos os dias, sem nos censurarmos, poderemos compreender mais profundamente o que nos incomoda todos os dias e até encontrar soluções para nossos problemas mais pessoais. Por exemplo, se você está preso e incapaz de tomar uma decisão importante na vida, como casar-se com seu parceiro, escolher uma carreira melhor ou mudar-se para outro lugar, pode ser útil escrever os motivos pelos quais você seguiria ou não cada caminho. Avaliar seus prós e contras, bem como suas emoções em relação a eles, pode ajudá-lo a tomar uma decisão mais informada e melhor para você no longo prazo. Quanto mais você conhece o seu eu subconsciente, mais você sabe o que o faz feliz, quais atividades o tornam mais criativo. A nossa genialidade interior tem tudo a ver com a nossa criatividade, pois na nossa criatividade reside o nosso potencial de crescimento e de deixar o nosso legado no mundo. 3. Proteja o seu gênio do rebanho. Nietzsche diz: o que chamamos de valores universais, o que chamamos de verdade, sempre foram apenas expressões pessoais daqueles que os promoveram. Porque vivemos numa sociedade, estamos cegos por certos padrões e regras, obedecemos a certos códigos morais que controlam o nosso comportamento. Embora estas regras invisíveis nos deem segurança, elas também limitam a nossa individualidade e criatividade. Como argumenta Nietzsche, somos controlados por uma moralidade de rebanho, que foi criada pela classe dominante para controlar os pobres. Estes valores sociais, o que é bom e o que é mal, não são dados por um ser sobrenatural como Deus, mas sim, são conceitos inventados pelas classes dominantes. Embora muitos destes valores tenham uma influência positiva na sociedade em geral, é importante estarmos mais conscientes deles e investigar a forma como nos controlam, para nos educarmos, para nos tornarmos quem realmente somos e para encontrarmos o nosso gênio interior. A fonte de nossa individualidade e criatividade. Milhões de nós estamos presos em religiões e preconceitos tradicionais, e na nossa tentativa de nos libertarmos, podemos encontrar forte oposição de pessoas que matam a sua própria criatividade e sonhos para se conformarem com a sociedade e que se sentem inseguras ao ver outras pessoas perseguirem os seus sonhos criativos. Por exemplo, se você é uma jovem que vive em um país que incentiva as mulheres a serem apenas donas de casa, provavelmente enfrentará muitas reações e oposição ao seguir uma carreira científica. De acordo com a filosofia nietzschiana, você deve proteger sua individualidade interior como cientista e seu espírito criativo como um todo, continuando a praticar a ciência apesar da oposição. Embora você nunca obtenha o reconhecimento e o respeito que merece, sua criatividade interior, sua genialidade, é a força vital mais importante que você possui para se realizar no longo prazo. Mesmo que você não tenha permissão para ir à escola, você pode pegar emprestado livros de ciências, manter-se atualizado com as novidades, e claro, seguir alguns dos muitos comunicadores científicos incríveis aqui mesmo no YouTube. Para proteger o seu gênio interior, você deve parar de seguir cegamente as regras da sociedade, pois elas não são baseadas em verdades ou valores universais, são todas relativas. 4. A genialidade não é por acaso. Nietzsche diz: ou não fale sobre superdotação, talentos inatos. Pode-se presumir que grandes homens de todos os tipos eram muito pouco talentosos. Vivemos numa sociedade que considera o gênio um fenômeno raro, que exige sorte como nascer numa cultura especial ou numa família especial, com um determinado estatuto, ou nascer ou talentoso em, digamos, música, arte, matemática e assim por diante. Muitas vezes sentimos que eles alcançaram o status de gênio por acidente, por milagre ou por sorte. Nunca olhamos para o que está por trás de seu sucesso. Essa mentalidade de ver um gênio pode nos impedir de realmente nos tornarmos um. Há uma enorme diferença entre o que a sociedade considera ser um gênio e o que realmente é ser um gênio.
Seguir o modo como a sociedade encara os gênios como fenômenos raros, como acidentes que acontecem apenas em certas profissões ou circunstâncias, pode comprometer seu esforço para desenvolver seu próprio gênio interior. Portanto, é importante desconsiderar o que é popular e focar no que acende a sua própria chama. Se o que realmente te entusiasma é fazer arte de anime usando técnicas de impressão antigas ou mergulhar em lixeiras em busca de tecnologia antiga para restaurar ou reciclar, então ótimo. Vá lá e faça isso e ignore os inimigos dizendo para você parar porque não é o normal. Sem falar em ignorar sua voz interior dizendo para você se sentir envergonhado ou envergonhado porque seus interesses não estão de acordo com as tendências atuais. A conformidade quase nunca importa e, em última análise, é menos provável que leve à sua felicidade pessoal do que buscar as coisas que você sabe que lhe trazem alegria. 5. Não se ressinta dos gênios se quiser se tornar um Nietzsche diz nossa vaidade, nosso amor próprio, promove o culto ao gênio, pois somente se pensarmos nele como algo muito distante de nós, como um milagre, isso acontece. Ele não nos magoou. Usamos as palavras o talentoso, gênio, único ou porque queremos nos proteger e fazemos isso para proteger nossos próprios egos. Podemos considerar muito difícil ser como eles, que parece muito trabalho duro, por isso dizemos que é impossível. Muitas vezes, quando decidimos que alguém é um gênio, automaticamente colocamos uma barreira em nossos próprios empreendimentos futuros. Achamos que talvez nunca cheguemos lá, que somos incapazes de fazer isso, por isso os chamamos de os gênios. Achamos que essas pessoas tiveram um começo injusto, que nasceram com aquele talento específico, nasceram naquele determinado país, naquela determinada família e assim por diante. Gostaríamos de ser mais parecidos com eles ou pelo menos de ter tido as mesmas vantagens no início. Desta forma, não assumimos a responsabilidade pela nossa vida e, em vez disso, culpamos os factores externos pelos nossos fracassos. Em vez de ver o gênio como um alvo fora de alcance, precisamos de começar a avaliar o seu percurso para ver como alcançaram o estatuto de gênio, para contar o número de horas de trabalho que dedicaram, para avaliar as decisões que tomaram na vida e assim. Veja Nietzsche, por exemplo, ou você pode chamá-lo de gênio, mas se ele não tivesse estudado tanto a linguística grega e a filosofia grega, ele não teria sido nomeado para a Universidade de Basileia, ele não teria se tornado parte do círculo íntimo de artistas e artistas famosos de Richard Wagner. Escritoras. Todas as suas grandes conquistas foram alcançadas não por causa de alguma habilidade natural inata, mas através de esforço e determinação, apesar de sua frágil estrutura física e de suas vulnerabilidades psicológicas. Portanto, se você sente um interesse particularmente intenso por uma área, precisa fazer todo o esforço possível para seguir essa carreira. Por exemplo, imagine que você trabalha em uma empresa e sempre invejou um colega que é um gestor admirado em sua filial. Você se pega desprezando-o e presumindo que seu sucesso é pura sorte por causa de seu talento inato para falar com as pessoas, um talento que você acredita não compartilhar. Portanto, não tente jogar esse jogo e em vez de se fixar em como eles são ou melhores do que você deve se concentrar no que faz melhor que eles e invista mais tempo e energia no seu próprio trabalho, na gestão do tempo e na autodisciplina e você poderá ter sucesso à sua maneira individual. A genialidade de cada pessoa é única, então tentar medir sua genialidade com a de outra pessoa é uma perda de tempo insatisfatória. 6. Aprenda a ser diligente. Nietzsche disse: todos tinham aquela seriedade diligente de um artesão, aprendendo primeiro a formar as partes perfeitamente antes de ousar fazer um grande todo. Demoravam-se para isso, porque tinham mais prazer em fazer algo pouco ou menos importante, do que no efeito do todo deslumbrante. Definitivamente, existem pessoas que parecem naturalmente dotadas e são melhores em uma determinada atividade do que a maioria das outras pessoas. Por exemplo, ainda criança, Nietzsche demonstrou grande talento para a música e demonstrou grandes capacidades intelectuais. No entanto, estes talentos ou brutos não eram suficientes isoladamente, o talento é apenas a porta de entrada para o sucesso, não é o sucesso em si. Nietzsche tomou as medidas necessárias para aperfeiçoá-lo, até se tornar um excelente músico e compositor, e um grande estudioso da Universidade de Basileia.
É fácil dizer que ele era um gênio, mas se não tivesse aperfeiçoado seus talentos, não tivesse concentrado suas energias na música, na literatura e na filosofia, nunca teríamos ouvido falar dele. Esse tipo de pessoa nos parece um gênio porque nunca os vimos crescer ou o que eles foram expostos. Quando usamos a palavra o gênio ou o talentoso para descrever um indivíduo extraordinariamente talentoso, há uma implicação subjacente que desvaloriza qualquer prática e esforço deliberados necessários para desenvolver a habilidade na qual o indivíduo é agora um especialista. Não levamos em conta que um músico talentoso passou a maior parte da vida tocando, ouvindo e compondo música, apenas o chamamos de gênio para não ousar fazer o trabalho duro que já fez. Essas pessoas não são sobre-humanas, tudo o que os separa de nós é a sua diligência para alcançar a grandeza. A maestria pode levar muitos anos para ser alcançada, mas a genialidade pode ser obtida por muitos de nós. Todos nós temos paixões diferentes, o que costumamos chamar de hobby, mas raramente as cultivamos ao máximo devido ao nosso baixo nível de autoconfiança. Todos temos as qualidades necessárias para nos tornarmos um gênio, mas nem todos temos a atitude certa. Antes de declarar, por exemplo, que você é um péssimo escritor, você deve praticar bastante a escrita, contos, romances, artigos, roteiros, fanfiction de Harry Potter, tudo o que seu coração desejar, ao mesmo tempo em que aperfeiçoa seu estilo, comparando-o com especialistas em sua área e aprendendo com as críticas que recebe. Não existe atalho, a grandeza requer tempo e energia. 7. Seja grato e Olimpo. Em nossa última citação de Nietzsche para este vídeo, ele diz: um homem que possui gênio é insuportável, a menos que também possua pelo menos duas outras coisas, ingratidão e limpeza. Apesar de sua filosofia ousada e às vezes amarga, Nietzsche era um ser humano gentil e sofisticado. Além disso, foi um poeta, pianista e compositor muito talentoso, possuindo grande habilidade artística. Nietzsche valorizava suas amizades ao extremo e nunca se comprometeu por dinheiro. Ele pode ser considerado um bom exemplo de pessoa grata por seu histórico de ser um grande amigo, e uma pessoa limpa por seu orgulho de nunca se comprometer por dinheiro. A gratidão e a limpeza podem atuar como grandes impulsionadores do seu sucesso na vida. Quanto mais grato e limpo você for, mais pessoas se reunirão ao seu redor e serão transformadas pela sua maestria e, portanto, maior impacto você poderá ter no mundo. Por exemplo, imagine que você é um programador habilidoso, um dos melhores em sua área. Em vez de se tornar arrogante devido ao seu sucesso, Nietzsche aconselha você a manter um sentimento de gratidão, a continuar dando o seu melhor no seu trabalho e a ser gentil com seus colegas de trabalho e colaboradores. Além disso, mantenha-se limpo e não tente forçar o seu caminho em direção a mais riqueza ou reconhecimento se isso comprometer a sua integridade ou for contra o seu melhor julgamento. Pode não parecer bom no curto prazo, como uma oportunidade perdida propositalmente, mas ao fazê-lo, com o tempo você provará que está certo, atraindo mais admiração das pessoas ao seu redor, o que automaticamente o impulsionará para mais sucesso. Para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.